Hoje nós vamos conhecer a unidade temática, o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, os processos de independência nas Américas, século XIX. E o objeto do nosso conhecimento será independência dos Estados Unidos da América, independências da América Espanhola, rebeliões da América Portuguesa e as conjurações mineiras e baiana, no século XVIII, a Revolução dos Escravizados em São Domingo e seus múltiplos significados e desdobramentos, o caso do Haiti, 1791-1804. Nós vamos observar as revoltas que ocorreram em diversas partes da América, começando pela independência do Haiti, certo? Que era a chamada Ilha de São Domingo. E aí, lá em 1791, contaminados pelo espírito da Revolução Francesa, que também estava ocorrendo mais ou menos nessa época, nós temos então os negros, os escravos e os mulatos querendo a liberdade, porque lá ainda havia uma certa escravidão existente. A partir disso, Toussaint Louverture, que foi um dos líderes dessa manifestação, organizou então um grande movimento desses grupos, né, escravos, negros, mulatos, e a partir disso eles acabaram com a escravidão naquela ilha, né, que hoje é o Haiti. Em 1801, Toussaint ainda chama a população, né, para o fim da escravidão em outra parte da colônia americana, que era aonde hoje é a República Dominicana, né? E essa parte era pertencente à Espanha, que nesse momento, por causa das guerras napoleônicas, era pertencente à França. A partir disso, então, Toussaint organiza de novo um movimento e esse movimento ele é reprimido pelo governo francês, que não quis deixar que aquela parte da colônia acabasse com a escravidão, certo? Só uma coisa, eu esqueci de explicar antes que o Haiti ele era uma colônia francesa, certo? E agora, no caso, né, da República Dominicana, ela era uma colônia espanhola que Napoleão, no caso, não aceitava abrir mão da escravidão naquela parte. E por causa disso teve essa repressão. Em 1803, Jacques Dessalines liderou revolucionários que derrotaram o exército francês dentro do território que hoje é o Haiti, proclamando assim uma monarquia. Em 1806, Alexandre Pétion e Henri Christophe organizaram uma traição, né, contra Jacques Dessalines e assassinaram ele, proclamando uma república haitiana, certo? Então essas são as características gerais da independência do Haiti. Além disso, em 1825 é que a França reconhece o Haiti como uma república independente. Até então, o Haiti teve que entrar em diversos conflitos junto à França para ser reconhecido como tal, certo? Agora nós vamos falar um pouco de Brasil. Também em 1789, ou seja, pouco depois, né, da independência do Haiti, nós temos em Minas Gerais a organização do chamado Movimento Inconfidência Mineira. Como que isso ocorreu, né? A população mais letrada de Vila Rica, né, que hoje é Ouro Preto, estava inspirada com as ideias do iluminismo e também da independência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos haviam se tornado independente e a partir disso contaminou o ideário, né, de várias pessoas das Américas. A partir disso, então, nós temos, né, o Brasil com uma situação de grande exploração sobre a sua população e principalmente sobre aqueles que estavam fazendo a exploração do ouro. E ainda ameaçando esses exploradores do ouro de organizar a chamada derrama. O que seria essa derrama? Seria a cobrança dos impostos atrasados.
E a partir disso, os inconfidentes não aceitaram essa situação de possibilidade de cobrança desses impostos atrasados, porque a produção de ouro naquela época estava caindo, certo? E a partir disso, esses exploradores do ouro não tinham de onde tirar esse ouro. E aí, quais eram os objetivos dos inconfidentes, né? Cancelamento do pagamento das dívidas, né? A proclamação de uma república em Minas Gerais, a instalação de manufaturas e também a organização de universidades dentro desse território. Em março de 1789, houve a suspensão da chamada derrama, que seria essa cobrança dos impostos atrasados. E a partir disso, aquele grupo dos inconfidentes não precisava mais se preocupar. Porém, Joaquim Silvério dos Reis, que era um grande devedor do governo brasileiro, né, em troca do perdão de suas dívidas, ele acabou delatando aquele grupo. E esse grupo, né, foi perseguido, preso, e aí nós temos 11 réus condenados à forca e 7 ao exílio da África. Porém, esse julgamento que condenou essas pessoas ocorreu em 1791. Em 1792, o que aconteceu? Os 11 réus que seriam enforcados foram suspensos da forca e aí eles passaram também ao exílio. E o único que foi realmente enforcado e dotado como se fosse o líder mesmo do movimento foi o chamado Tiradentes, certo? Que era, né, o alferes Joaquim José da Silva Xavier. A partir disso, então, ele é enforcado e ele tem o esquartejamento do seu corpo, né? Onde várias partes do seu corpo foram espalhadas pela colônia para servir de exemplo. Outro movimento do Brasil, mais ou menos ocorrido na mesma época, 1798, para ser mais exata, nós temos também a Conjuração Baiana. O que foi a Conjuração Baiana? Ela foi causada por causa da grande carestia de produtos, né, na cidade de Salvador e também, né, por causa do pagamento de altos impostos que era exigido para a população daquele local. Além disso, havia uma grande satisfação sobre o governo vigente. Com isso, o que aqueles populares, né, porque a Conjuração Baiana ela é vista como uma revolta de populares, de profissionais liberais, de alfaiates, dentre outros grupos que vêm ali das classes mais baixas, né? Havendo alguns letrados e também um detalhe importante, haviam aqueles integrantes da maçonaria que também integraram esse grupo, buscando a liberdade daquela região, mas o interesse deles era a questão econômica e também a atuação política, certo? Agora, os populares queriam o quê? O aumento do salário das tropas, dos soldados, certo? A liberdade de comércio com outros países, o combate ao preconceito contra os negros e mestiços, que era muito grande na época, né? A intenção de proclamar uma república com os mesmos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A partir disso, né, ocorriam as reuniões aí desses grupos e em 1798 foram espalhados panfletos pela cidade de Salvador, né? A partir disso, nós temos um crescimento desse movimento, com a população mais pobre aceitando esse movimento e indo atrás das reuniões também, né? Então as autoridades ficaram sabendo dessas reuniões e a partir disso acabaram organizando a retaliação, né? Que era o quê? A perseguição dos envolvidos, além de julgamento, e aí ocorreram alguns casos de forca, né? E exílio, dentre outros. E os Cavaleiros da Luz, né? Os maçons, eles continuaram participando desse movimento? Não, eles saíram do movimento logo que esse movimento atingiu um caráter mais popular
do que o interessante para eles. Porque o interessante para eles era a questão da ampliação do comércio, mas as questões sociais envolvidas naquele movimento não interessavam tanto para os maçons, né? Então, a partir disso, eles também acabaram abandonando o movimento. Lógico que quando ocorreram os julgamentos sobre esse movimento, aqueles mais pobres, mais humildes, é que foram realmente considerados culpados e julgados e condenados. Os mais ricos conseguiram sair de alguma forma do seu julgamento e também da sua condenação, certo? Nós temos também outro movimento interessante de se pensar dessa época, que é a insurreição no vice-reinado do Peru, certo? Em 1780, nós temos José Gabriel Condorcanqui, que era um curaca, ou seja, um líder de uma tribo daquela região do Peru. E aí ele se autodeclarou o imperador inca Tupac Amaru II. Então ele seria o herdeiro, né, do trono de Tupac Amaru I, aquele que foi retirado, né, do seu governo por causa da chegada dos espanhóis. Com isso, agora Tupac Amaru II organizou um grande exército indígena e também composto por crioulos, que eram os dois grupos mais insatisfeitos e mais sobrecarregados ali dentro daquela região, e a partir disso ele traçou alguns objetivos para a sua luta, que eram o fim do trabalho compulsório, chamado também de mita. O que era isso, né, gente? Era o sorteio de alguns homens dentro daquela tribo, e a partir desse sorteio nós temos a atividade nas fazendas dos colonos ou então em obras do governo. E também, né, a restauração do Império Inca. Apesar de Tupac Amaru II ter organizado um exército grandioso, ele acabou sendo derrotado pelo governo espanhol, tendo sua língua cortada e o corpo amarrado a 4 cavalos que puxaram cada um para um lado até que ocorresse a sua desintegração, né, vamos dizer assim. Mas isso virou um suplício sem fim e aí acabou tendo que ser feito o esquartejamento manual mesmo. Tiveram que cortar as partes dele e também a sua cabeça. A partir disso, né, eles colocaram ele como exemplo para todos da colônia, para não repetirem essas tentativas, né? E a partir disso, né, que nós percebemos? Que esse movimento popular foi duramente atacado, né, duramente encerrado, e a população continuou com as mesmas situações. Se a gente for pensar um pouco, né, quais são as características que aproximam as rebeliões das colônias espanholas, as do Brasil, e também, né, acaba que um pouco com a colônia norte-americana, né, que hoje é o território dos Estados Unidos. Nós temos então 3 características que aproximam as rebeliões, que são a busca por independência política e econômica da metrópole, a insatisfação com o pagamento de pesados impostos e as divergências sociais, ou seja, classes muito empobrecidas tendo que pagar altos impostos, enquanto outros eram tão ricos e não tinham tantas dívidas com o governo, vamos dizer assim, certo? Além da questão da participação política, né? Os mais pobres não tinham participação política nenhuma. Então, eu encerro por aqui, certo? 8º ano. Eu tentei aqui apresentar o que vai estar constando nas atividades da semana 3 do PET 3 na disciplina de História. Então, realizem as atividades e me encaminhem por e-mail de preferência, tá certo? Dúvidas, vocês podem me procurar pelo WhatsApp. E futuramente eu também vou fazer talvez um vídeo ou um passo a passo para a gente tentar usar o Conexão Escola,
que é fornecido pelo governo de Minas Gerais, tá? Mas se vocês quiserem até ir conhecendo, eu estou começando a conhecer ele. Então, se quiserem ir conhecendo, né, para a gente conhecer junto e tentar trabalhar com ele também, tá? Então, até a próxima e até a correção das atividades e da próxima matéria, ok?